Então, senhores, como último item do nosso curso, Meio Ambiente Cultural, tema de número 15, nós vamos falar aí sobre os aspectos que envolvem o meio ambiente cultural, que é uma das facetas do meio ambiente. A gente sabe que o meio ambiente ele é uno e indivisível, mas há uma classificação didático-doutrinária para facilitar a vida e a compreensão por parte de nós, operadores do direito, por parte daqueles que lidam com o meio ambiente. Construiu-se doutrinariamente essa classificação, mas ela é eminentemente pedagógica, vamos colocar assim, tá? Didática, vamos colocar assim. Porque o meio ambiente artificial, na verdade, um dia foi meio ambiente natural. O meio ambiente do trabalho, um dia foi meio ambiente natural. E também é artificial. E o meio ambiente cultural, na verdade, é um meio ambiente artificial dotado de um elemento especial, de um elemento afetivo, de um elemento simbólico, de um elemento forte ali, que transforma o meio ambiente artificial no meio ambiente cultural. E eu dou um exemplo muito ilustrativo. Qual que é a diferença desse prédio aqui, por exemplo, sob o ponto de vista do material que foi empregado nele para o Teatro Amazonas? Basicamente nenhum. Mas o símbolo que representa o Teatro Amazonas é completamente diferente desse prédio. Então, nada mais é do que um meio ambiente artificial, mas com esse conteúdo simbólico por trás, tá certo? O meio ambiente cultural, gente, ele tem lastro na Constituição Federal, lá no artigo 215 e 216, e com uma emenda constitucional que foi feita, eu sou péssimo para números, mas eu sei que a emenda é de 2012, foi incluído na Constituição Federal mais um artigo 216-azão, A maiúsculo, que fala do Sistema Nacional de Cultura, tá? Então, mas antes de falarmos sobre cada um desses artigos, nós precisamos falar sobre os instrumentos que o meio ambiente cultural pode lançar mão para que ele próprio se proteja. Então, o poder público dispõe de alguns instrumentos de caráter administrativo que protege esse ambiente cultural. Quais sejam? Nós temos aí o inventário. O que é o inventário? O inventário é uma lista. Não tem o inventário florestal, que alguns dos senhores conhecem? Tem o inventário administrativo. Vamos inventariar quantas mesas tem aqui. Então, vamos fazer uma lista. O inventário nada mais é do que uma lista de todo o patrimônio cultural material de determinado ente federado. Então, nós temos aí o inventário do patrimônio cultural material do município de Manaus, do estado do Amazonas, do Brasil, tá certo? Nós temos os registros, e aí esses sim, eles registram o patrimônio imaterial. Imaterial é algo que é intangível, como, por exemplo, um patrimônio cultural imaterial importantíssimo que nós temos é o boi-bumbá, é o carnaval, tá? É como fazer um tacacá, uma feijoada, né? Uma maniçoba, tá certo? Vigilância. Vigilância, o próprio nome está dizendo, é exatamente isso, gente. A vigilância é você colocar vigilante para proteger um patrimônio cultural, evidentemente que material, né? Então, quando você vê ali a Guarda Municipal em torno do Teatro Amazonas, nada mais é do que aqueles agentes públicos estão velando por um patrimônio material. Nós temos o tombamento. O tombamento é muito interessante porque um bem material ele pode ser tombado por ato das 3 esferas de poder. Ele pode ser tombado pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e também pelo Judiciário, tá certo? Então, o tombamento é um procedimento administrativo ou judicial de qualquer esfera ou ente. Ele é declaratório, que visa limitar voluntário ou compulsoriamente o uso, gozo e disposição de um bem material público ou privado. A fachada do Centro Histórico de Manaus é toda tombada. Então, daquele muro para trás, o camarada pode fazer o que quiser, em alguns imóveis, porque às vezes o imóvel inteiro é tombado também, o telhado é tombado, mas a fachada certamente a gigantesca maioria. E aí, o proprietário ele não pode mexer naquela parte da frente, ele pode até recuperar, manter as características, mas não alterar, tá certo? Agora,
Quando o tombamento ele causa alguma diminuição no valor do bem tombado, a jurisprudência diz que pode haver uma compensação indenizatória por conta disso. Tá? Pode haver uma compensação indenizatória por conta disso. Tá certo? Agora precisa provar que houve a diminuição, evidentemente. Tá certo? E nós temos a desapropriação, que nós já falamos várias vezes ao longo do nosso curso de Direito Ambiental, que o pagamento ele precisa ser prévio, antes da efetivação da desapropriação, ele precisa ser justo para evitar o enriquecimento sem causa e ele precisa ser em dinheiro, diferentemente, recapitulando, da desapropriação sanção, lá, que é uma sanção do artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, em que a desapropriação ela será paga pelo valor justo, sim, mas em títulos públicos resgatáveis em até 10 anos. Essa é a diferença. Então, esses são os instrumentos, senhores, que dispõem o patrimônio cultural brasileiro, né? Afinal de contas, estamos falando do ordenamento jurídico brasileiro, nacional, para que seja protegido. Falaremos agora rapidamente sobre os 3 artigos que compõem a Constituição, quando fala da cultura, tá? Então nós temos o artigo 215, que diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Por meio de quê? Patrocínios, por meio de quê? Lei do pagamento pela metade, nos shows, nos eventos, nas manifestações culturais, cinemas e etc., né? Teatros. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais e ela estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, tá? Plano Nacional de Cultura, nós temos o Sistema Nacional de Cultura, que foi disciplinado pelo artigo 216-A, né, que tem por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Ele é organizado em regime de cooperação. Nós temos aí alguns princípios desse sistema que nós não vamos ler, né? A gente tem aqui o nosso QR Code está aqui embaixo. Se vocês quiserem pegar esse material para ler passo a passo, fiquem à vontade, porque é algo que não requer uma explicação doutrinária aprofundada maior, tá? E também a estrutura do sistema. Repetindo, é algo novel, algo que surgiu dentro do sistema constitucional a partir de 2012, tá bom? Agora eu queria chamar a atenção no artigo 216, sobretudo nos parágrafos, que diz o seguinte, vamos para o caput, primeiro para o caput. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Material tangível, palpável, concreto, imaterial intangível, abstrato. Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, portadores de referência à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão. Gente, aqui no Amazonas nós temos, em quase todos os estados brasileiros, a gente acha que é só no Amazonas que tem isso, mas tem em Minas Gerais, tem na Paraíba, né? Dicionário, o amazonês, o paraibês, né? O paraense, o cearense, né? Então, as formas de expressão, os modos de criar, viver e fazer. Fazer o quê? Vamos fazer um tacacá? Como é que faz? As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico. O Centro Velho de Manaus. Nós temos aí outros, o Centro Histórico do Recife, do Marco Zero, ali aquela região, é a coisa mais linda do mundo, né? Então são sítios de valor histórico, paisagísticos, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E aí arremata-se pelos 6 parágrafos do artigo 216, que eu convido-os todos a ler
E com isso, senhoras e senhores, nós finalizamos finalmente o nosso curso de Direito Ambiental, Teoria e Prática. Quero, nessa oportunidade, agradecer a todos os colegas que participaram presencialmente, na pessoa da doutora Carla Luz, que disponibilizou o seu escritório. Nós estamos fazendo uma parceria entre o escritório Vanilton Santos e o escritório Cícero Luz. Esse escritório está tendo a iniciativa de realizar um conteúdo muito interessante para contribuir com a atualização dos advogados de todo o Brasil, uma vez que esses vídeos serão disponibilizados na Rede Mundial de Computadores, e também, sobretudo, nos colegas aqui que contribuem com o escritório, bem como com as instituições que estão ligadas a cada uma temática dessas aulas, né? desses cursos que serão ministrados doravante. Tá certo? Então, quero agradecer a doutora Carla pela oportunidade e, através dela, ao doutor Lino Cícero também. Tá bom, gente? Muito obrigado.